Amém? Eu queria nesse momento pedir para que você aplaudisse ao Jesus na vida do pastor David Borges. Vem para cá, David Borges. Você pode aplaudir Jesus na vida do pastor David Borges. Aleluia. Pastor David Borges é professor aqui do Seminário Carisma. Aliás, quem é que está fazendo o Seminário Carisma? Tem um bocado de carismático aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o pastor é professor também do seminário. E nós tivemos a honra, o privilégio dessa semana estudarmos junto com ele Fundamentos da Fé. Ele vai contar um pouquinho mais todos os fundamentos da fé que ele viveu nessa semana, mas vai dar certo. Pastor que é pastor também na nossa igreja Batista da Lagoinha, na Matriz, casado, ele vai contar também. Tem 2 filhos, 2 filhas, né? A gente já está profetizando. Tem 2 filhas, amém? Você recebe ele nessa hora? Então estenda as mãos para cá no nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida do nosso pastor. Pedimos para que a tua graça, o teu favor flua através da vida dele, apesar da vida dele, que nessa hora ele seja um canal totalmente desobstruído, para que a tua graça, para que a tua palavra possa alcançar cada coração, cada ambiente. Pedimos para que o Senhor nessa hora o livre de todo intento do maligno. Nós não aceitamos nada que não seja do Senhor sobre a vida do nosso pastor. Pedimos para que nessa hora o Senhor venha, o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor já determinou que faria nessa noite, através da vida dele, no nome de Jesus. E você mais uma vez aplaude o nome do Senhor, bem forte, aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Como o pastor já me introduziu, meu nome é David Borges, sou esposo da Caroline Borges, pai da Maria, minha pequenininha que tem 1 ano e 2 meses. E sábado passado nós descobrimos que nós também somos pai da Lise. Então estou muito feliz com essa nova etapa aí. Mais uma menininha, é lindo ser pai de menina. E nós somos pastores da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Somos professores do Seminário Teológico Carisma. Quem é do Carisma aí, diga aleluia. Eu amo Carisma porque eu também sou formado no Carisma. E quando Deus me enviou, eu sou do Rio de Janeiro, Deus me enviou para BH. 1 ano depois, uma professora linda, loura, nova, solteira, entrou assim tipo em câmera lenta, começou a me dar aula. Eu falei, eu vou casar com essa mulher. E casei com ela. E hoje nós somos professores. Ela era responsável por um culto na Matriz chamado Mais Profundo. E há um tempo atrás Deus pediu ela para entregar esse culto, porque esse culto iria virar um ministério itinerante, onde eu e ela estaríamos ministrando em algumas igrejas, ou todas as igrejas que nos convidássemos, sobre mais profundo. Uma palavra mais, profunda. Menos rasa, menos superficial. E Deus tem nos levado. Só que ela prega muito para a mulher. Ela tem um curso de mesa posta para mulheres. E nos cultos de mulheres, cursos de mulheres, congressos de mulheres, eu sempre ficava com o nosso material lá atrás. E as mulheres chegavam para mim e falavam assim: ô pastor, tem culto de mulher, chá de mulher, livro para mulher, tem célula de mulher, tem tudo para mulher. Mas para homem tem muito pouco material. Mas para homem não tem quase nada. A gente chega em casas, né, avivada, vem aqui, é instruída, né? A gente vem aqui, é cheia de Deus, e chega em casa e os maridos estão meio assim. É claro que não são todos, né? É claro que não é nenhum daqui da Lagoinha Canoas, né? Aí, com o tempo, Deus, Ele foi ministrando ao meu coração, e de fato, Deus me chamou para o ministério de homens, porque eles estão falando muito lá fora sobre masculinidade, mas eles estão a fim de desconstruir a masculinidade bíblica, saudável, tradicional, que nós temos. Masculinidade tóxica, masculinidade frágil,
soft man, né? O homem suave. Mas Deus colocou no meu coração, não vai ser uma sociedade que vive o sistema pecaminoso, que vai discipular os nossos meninos, que vai falar para nós homens como é ser homens. Vai ser a palavra de Deus, homens de Deus, que vai falar sobre a verdadeira masculinidade, saudável, forte, bíblica, que vai gerar em nós homens viris, homens fortes, homens com atitude, homens com iniciativas, homens que não abandonam a família, homens que pagam pensão, mas também são presentes, homens de verdade. E as mulheres digam glória a Deus. Então Deus me deu um livro. Gente, se eu tossir um pouquinho é porque eu estou dando aula desde terça-feira. Então, é milagre aqui nessa voz. Deus me deu o primeiro livro, que se chama Tem Homem Aí, o Fundamento da Masculinidade. Eu vou falar mais rápido, senão fica pouco tempo para a mensagem. E lá eu falo sobre Jesus como modelo de masculinidade, eu falo sobre o Bar Mitzvah, que é a iniciação masculina que os judeus passam, e nossos meninos precisam de um impacto emocional na infância para escolher pela maturidade, para se tornar um homem. Lá eu falo sobre como conquistar uma mulher cristã, porque os homens vêm do mundo e acham que tem que chegar na mulher como chega no mundo, ou então ele vai para o outro lado e espiritualiza tudo, e acha que Deus tem que fazer tudo. Acho que Deus tem que dar o sinal, que Deus que tem que falar. Não, irmão, você apresenta para Deus. Se Deus abençoa, você, entendeu? Você tem iniciativa, olha nos olhos, pega na mão, chama para sair. Você não ora para saber se é de Deus, você ora para saber se é de Deus antes. Você não ora para saber se é de Deus junto com a pessoa, não. Senão você joga a responsabilidade para a mulher. Não, para Deus, joga a responsabilidade para Deus e fala assim: Deus não quis. Não, é você que não quis. Assim com a mulher, você ora antes para você entrar no relacionamento. Então eu escrevi sobre homossexualidade, que é uma crise de identidade, um sintoma de crise de identidade. Eu escrevi sobre desafios sexuais, sobre masturbação, pornografia. Tem um capítulo que é direcionado também para as mulheres, masculinicídio, entre aspas, as coisas que as mulheres fazem e falam que diminui a masculinidade do homem. Porque você sabia que também existe mulher machista? Tem também. Então, eu escrevi muita coisa legal lá. Eu não consegui trazer os livros porque esgotaram, e a gente tem que fazer uma nova remessa. E o segundo é esse daqui, Tem Homem Aí, o Resgate da Masculinidade. Aqui eu falo sobre liderança masculina, como o homem deve liderar a família, Falo sobre homem da cama, falando sobre algumas questões sexuais. Homem da mesa, o homem sentar, olhar nos olhos, planejar com a mulher, sentir, a mulher, ter empatia, fazer pergunta aos seus filhos, porque é muito importante esse momento à mesa, no mínimo uma vez por semana, você ter esse momento à mesa com a sua família. Homem do altar, sua saúde é sua responsabilidade, não é da sua filha, não é da sua esposa. Chega com esse negócio da sua esposa ficar insistindo com você e tem que te puxar pela orelha para te levar para o médico. A sua saúde é sua responsabilidade. Vai ter culto máximos aqui e eles vão falar sobre proteção, provisão e dar destino profético para o seu filho, sobre masculinidade. Aí você fala assim: nossa, meu propósito, minha missão, eu entendi. Mas para você cumprir a sua missão, você precisa estar vivo e estar bem de saúde, e isso é responsabilidade sua. Educação, etiqueta e bons modos, que é muito importante. Só que a má notícia, ou boa notícia, é que todos os livros que eu trouxe, eu já abençoei, já compraram aqui em Novo Hamburgo. Acho que eu fui de pouca fé. Na verdade eu não sabia que eu ia encontrar uma igreja tão linda como essa, com pessoas que têm sede de Deus, pessoas que têm sede de aprender. Isso é muito bom. Mas sem mais delongas, qual câmera que está aqui? Deixa eu dar um beijo para minha princesa. Beijo, amor. Ela falou que estava assistindo e falou assim: ué, o pastor vai pregar sua mensagem? Não vai ser que você que vai pregar, não?
É porque de manhã o pastor veio falar a palavra de oferta. Aí eu falei: ô Ivan, o pastor vai pregar minha palavra. Deus deu minha palavra para ele, não é possível. É porque Deus, Ele quer falar e quer afirmar para você nesta noite que vai ter culto no barco, que a tempestade não vai parar você. Porque o mesmo Espírito que está aqui está lá, ó. O mesmo Espírito que está aqui está aí, ó. Então abra comigo, por gentileza, Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Eu vou passar por alguns pontos mais rápido, porque Deus foi me dando tanta coisa de manhã que eu falei assim: não vai dar tempo de pregar tudo aqui. Então eu vou pregar a mesma palavra, mas só que eu com foco no final do texto. Então quem veio aqui de manhã, quem veio de aqui já teve a introdução, né? Eu vou repetir algumas coisas, mas diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, castigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre o mar, sobre as águas, ficaram aterrados, atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, cessou a tempestade. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, Ele quer que você entre no barco. Deus, Ele quer que você entre para o barco. O barco significa uma nova fase. O barco significa um novo caminho, significa que o barco aponta para o futuro. E você precisa entrar nesse barco. Por algum motivo, Jesus está insistindo com você para entrar no barco e você está travado, e você está paralisado. Jesus, no início do texto, diz que ele insistiu com os discípulos, ele compeliu os discípulos. Quer dizer que os discípulos não aceitou aquilo que Jesus disse de primeira. Jesus diz assim: ei, junta todo mundo aqui, entra nesse barco aqui. Vocês vão atravessar, vocês vão chegar do outro lado, eu vou despedir as multidões. Beleza? Aí ele vai despedindo as multidões, olha para trás: vocês ainda não foram? Ei, é para atravessar, pode ir. E eles: ô Jesus, sem o Senhor? Sem mim. Ô Jesus, mas está tão gostoso aqui. Ô Jesus, eu não sei o que eu vou encontrar no meio do caminho, eu não sei o que eu vou encontrar lá do outro lado. Ô Jesus, dá um sinal, se eu tenho que entrar no barco. Tem muitas pessoas que Deus está falando: entra no barco, mas por algum motivo você não está entrando no barco, você não está,
Parece que você não quer de fato viver uma nova fase. Você está com medo de não chegar do outro lado. Jesus está dizendo assim: ei, você vai chegar do outro lado. Eu estou dizendo, entra no barco que você vai chegar do outro lado. Você tem um destino. E deixa eu te dizer algo: Jesus nunca te leva para algum lugar que Ele nunca esteve. Se Jesus está falando para você fazer, se Jesus está falando para você ir, se Jesus está falando para você entrar no barco, é porque Ele já esteve no destino final antes de você ir para lá. Ele já está preparando tudo lá, meu amado. Fica tranquilo, entra no barco. Às vezes você está preso à estrutura, está fazendo da estrutura uma âncora. O pastor falou, nós nos mudamos 4 vezes. Imagina se o pastor fala assim: não, vou ficar aqui tá bom. Deus direcionou esse local aqui. Ele não ia passar para outra estrutura. Ele não ia viver um novo tempo. Ele não ia passar para a terceira estrutura e ele não estaria aqui hoje. Não deixe as suas estruturas, as suas conexões atrapalharem ou atrasarem aquilo que Deus quer fazer na sua vida a partir de agora. Jesus está falando para você: entra no barco, viva uma nova história, viva uma nova fase, porque você vai chegar do outro lado. Aí eles entram no barco, e o mais interessante é que quando vem uma tempestade, olha que interessante, o difícil não é passar pelo vento quando você não está fazendo a vontade de Deus. O difícil é você passar pelo vento quando você está obedecendo aquilo que Deus falou para você fazer. Porque você meio que entra em crise, né? Peraí, Deus, mas o Senhor falou que era para vir para cá, mas está tendo tempestade, mas o vento está contra, o que está acontecendo? É mais difícil, porque você fica até na dúvida: era para eu entrar no barco mesmo? Era para eu estar nesse caminho mesmo? Era para eu fazer isso daqui mesmo? Era para eu fazer essas conexões mesmo? Deixa eu te dizer algo: o fato de você estar obedecendo a palavra de Deus não te isenta de tempestades. O fato de você estar obedecendo a palavra de Deus não te isenta de passar por tempestades. Mas o fato de você estar obedecendo a palavra de Deus não significa que Jesus vai ficar longe de você. No momento que você mais precisar, Ele vai aparecer e vai te socorrer. O que Deus quer também é que você não acumule medos. Não acumule medos. Sabe por quê? Começou o vento forte, a água batendo no barco, o vento contrário, eles balançando, e imagina a situação, eles já estão com medo, está escuro, não dá para ver nada, e eles eram pescadores, provavelmente eram exímios mergulhadores, sabiam nadar, e eles estavam com medo. Isso aponta que a tempestade era séria, era forte, e eles lá com medo. Quando eles olham, eles veem alguém andando sobre as águas. Isso nunca tinha acontecido, ninguém nunca tinha falado sobre isso. Então eles gritam: é um fantasma. Jesus imediatamente, você pode olhar no texto ali, imediatamente disse: epa, não temas, sou eu. Coragem, não tenha medo, sou eu. Sabe por que ele fala imediatamente? Porque ele não quer que você acumule mais medo. Ele sabe que você tem alguns medos que precisam ser curados. Ele sabe que você tem alguns medos que ainda estão sendo trabalhados. Então ele não quer que você acumule medo. Sabe, homens e mulheres: ah não, moto não ando não, moto pelo amor de Deus, moto, o para-choque é o nosso peito. Não, tudo bem você ter medo de moto, tudo bem, mas espera aí, você já está com medo de ligar a chave do seu carro? Você já está com medo de vir para a igreja e voltar muito tarde para casa? Você já está com medo de acontecer? Espera aí, você está acumulando medo, que negócio é esse? Jesus imediatamente está olhando para você e dizendo: epa, sou eu, não temas, não acumule medos.
Você tem uma discussão no seu casamento e você está assim: eu estou com medo, eu não estou entendendo mais meu marido, eu não estou entendendo mais minha esposa. É um medo. Por quê? Porque você quer melhorar a sua comunicação e você está com medo de não entender, de ficar esse atrito, sabe? Essa confusão assim por mais tempo. Mas aí esse medo vai te levar à solução. Mas se ele não te levar à solução, você pode ir para uma cadeia de medo e você vai falar assim: ah não, a gente está brigando muito, ele vai me trair. Ah não, a gente está brigando muito, ela vai me trair. A gente está brigando muito, ai, será como é que ela está lá no emprego? Será que ela está se aproximando de alguém? Ela conversa tão bem com alguém na igreja, com outro homem, mas comigo não conversa direito, sabe? Está acumulando medo. E Jesus está falando: eia, calma, sou eu, não tenha medo, não acumule medo. Não acumule medo. O medo é um sistema de defesa. Existe medo que é espiritual, existe medo que é biológico. Porque se a gente vivesse sem medo, a gente ia morrer. Não ia? A gente ia se arriscar e não tenho medo, morre. O medo faz a gente falar assim: opa, se eu cair daqui, eu posso quebrar a perna. Então, eu vou com cuidado. O medo é um sistema de defesa do corpo. É por isso que coragem não é ausência de medo, mas é você ter atitudes apesar do medo. Você já viveu isso? Que você está assim: ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu entro no barco? Será que eu vou conseguir chegar do outro lado? Será que realmente Deus vai fazer na minha vida? Você fica assim, temeroso, meio com medo assim, mas você fala: eu vou obedecer, eu vou entrar no barco, eu vou orar, eu vou investir, eu vou abrir essa empresa, eu vou fazer essas novas conexões, eu vou mudar de estado, eu vou mudar. Você tomou atitude apesar do medo, e pelos frutos você falou assim: realmente Deus me direcionou. Você já teve essa experiência? É porque coragem não é ausência de medo. Coragem é você ter atitudes apesar do medo. Agora, se o medo te paralisa, tem alguma coisa errada. Ou é um espírito de medo que está te paralisando, ou são feridas do seu passado. Você não quer entrar no relacionamento porque você tem uma ferida muito grande no seu passado de traição. Aí você fala assim: ah, não vou me relacionar. Você tem uma ferida muito grande no seu passado com a paternidade. Aí você fala assim: não vou me relacionar. Os homens fazem isso, eu não quero e é difícil e tal. Você tem uma ferida muito grande no seu passado por causa de um acidente de carro onde alguém morreu. Então esse medo te paralisa, você não consegue dirigir, você não consegue ir lá e tirar a carteira. Sabe? Então você precisa curar os seus medos. É por isso que Jesus está falando: opa, eu já estou trabalhando nos seus medos até agora, não quero, e você não vai acumular novos medos. Não vai. Você crê nisso? Nós cremos nisso. Aí, olha que interessante, alta madrugada. Eles estão atravessando e eles querem chegar do outro lado, e no meio do caminho vem uma tempestade. No meio do caminho o vento começa a soprar. No meio do caminho as águas começam a entrar no barco. No meio do caminho. É porque é bem verdade que no início é mais fácil do que no meio do caminho. É bem verdade que o final é mais fácil do que o meio do caminho. Porque no início você está empolgado: vamos lá, vai acontecer, estamos juntos, eu tenho uma palavra, aí você vai com tudo para cima. No final você está vendo a linha de chegada, e você fala assim: é só mais um pouco, eu já vivi isso tudo, eu vou chegar, eu já estou vendo o troféu, eu já estou vendo a vitória, eu já estou vendo o abraço, eu já estou vendo, então você está empolgado. Agora no meio do caminho é o mais difícil. Quando chega no meio da faculdade é mais difícil, não é? Quando chega no meio do carisma, você vai ver, é um pouco mais difícil. Quando chega no meio dos anos do casamento, é um pouco mais difícil. Quando chega no meio do seu projeto, é que é mais difícil. Aí Deus, Ele vira para você e fala assim: ei, traga à memória aquilo que te dá esperança.
lembre-se das experiências que eu tive contigo lá atrás. Traz à memória tudo que você viu eu fazer. Todos os discípulos, eles viram, Deus liberou uma palavra e os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os coxos, os paralíticos levantaram. As experiências maravilhosas que você teve com Jesus até hoje é para aquecer o seu coração, é para te encher de fé e dizer assim: eu estou no meio do caminho. Mas Jesus não falou que era para parar no meio do caminho. Jesus não falou que era para eu retroceder e voltar para a margem de cá. Jesus falou: vocês vão chegar do outro lado, é lá que é o seu destino. A Bíblia diz: ei, nós não recebemos espírito de medo. Você não recebeu espírito de medo, mas de ousadia, de equilíbrio. A Bíblia diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Chega de medo. Chega de pensar em retroceder. Nós não somos daquele que retrocedem. Amém? Nós não somos daquele que retrocedem. Você já navegou muito até aqui, e às vezes você está pensando: não, vou retroceder, vou voltar. Ei, a mesma energia, a mesma força que você vai fazer para remar e voltar para a margem de onde você saiu, é a mesma força e energia que você vai precisar ter para chegar até o outro lado. Você já chorou muito até aqui? Você já intercedeu muito até aqui? Você já investiu muito até aqui? Não desista. Não retroceda. Porque a maneira que você vai agradar a Deus é indo adiante, é obedecendo, apesar da tempestade. E olha que interessante, no momento que eles veem Jesus, Pedro, ele é o cara que olha para Jesus e pela sua postura, uma postura mais sanguínea, né? Uma postura mais firme, uma postura, você sabe, Pedrão? Ele fala: Jesus, é o Senhor? Ele fala: não, gente, não é fantasma. Eu estou ouvindo a voz. Você ouviu? Sou eu, não tenha medo. Eu ouvi também, vou ouvir. Então quem é aquele? Quem é aquele? Não é um fantasma. Quem é aquele? É aquele que vem saltando sobre os montes. Quem é aquele? É aquele que vem trazendo a cura. Quem é aquele? É aquele que vem trazendo a libertação. Quem é aquele? É aquele que vem andando sobre as águas. Quem é aquele? É Jesus de Nazaré. E ele tem a resposta para essa necessidade que acabou de surgir na sua vida através da tempestade. Então, entenda o seguinte: aquilo que tira o teu sono não tira o sono de Deus. Aquilo que te desespera não desespera o seu Deus. Aquilo que pode te dar até medo não dá medo em Jesus. Porque a tempestade que te assola é a mesma tempestade que Ele anda por cima, meu amado. A tempestade que te assola é a mesma tempestade que Jesus vem andando por cima, para te mostrar o que Ele pode fazer. Só que entenda o seguinte: Pedro, ele diz assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. O que eu acho mais incrível, sabe o que é? É que Pedro, ele consegue discernir a voz de Deus em meio à tempestade. Gente, eu estava aqui segunda-feira, ia ter aula lá no salão. A gente estava ali conversando. Você pode comer o lanche dali. Depois do alimento espiritual tem o alimento da carne, do físico. Sensacional o lanche dali. Estava comendo um lanche ali antes da aula, estava conversando com o irmão. Aí de repente veio aquele vento forte, começou a ventar forte, e começou, uns pingos. Eu falei assim: irmão, vou sair daqui. Aí comecei a sair assim, ó.
Aí daqui a pouco eu falei assim, rapaz, olha o vento. Aí vão entrar aqui. E o pessoal lá fora resolvendo as coisas, falando assim, não, tá ventando muito, fecha aqui e tal. Aí daqui a pouco o vento foi tão forte que eu dei uns 3 passos para trás assim da porta e começou a cadeira cair. Caiu uma cadeira, caiu uma mesa. Aí começou a jogar assim, ó, mais forte. Rapaz, na hora que eu olhei, o pessoal estava gritando, entra, e uma parte da tenda, a parte, né, fixada, ela soltou e começou a rodar assim, ó. Aí o pessoal entra, na hora que eles começaram a entrar, a outra parte soltou, e um dos pés foi parar em cima do telhado. Enquanto um foi parar em cima do telhado, o outro bateu na porta, e fez um buraco na porta, e todo mundo estava ali na porta. Aí o pessoal começou a sair por essa porta aqui, ó, que dá acesso a outro salão. Tinha acabado a luz, granizo no telhado, acabou a luz, o pessoal vindo. E a gente foi ali de baixo, ali, a parte do banheiro, porque eu falei, esse teto aqui, eu não sei, né? O que vai acontecer? Vamos para ali, que é protegido. Aí veio uma moça, né, nem lembro quem foi, mas veio uma moça e começou a falar comigo. Eu falei, aí ela, estava falando, ei, vamos todo mundo lá para o Kids, porque lá é protegido e cabe mais gente. E depois eu soube que o pessoal que estava esperando lá, que a aula seria lá, eles viram o teto fazer assim, ó, tum. Ficou cerca de 50 centímetros ou mais para baixo assim, ó. Uma das treliças abriu, e na hora que abriu, as outras entortaram. Então ficou assim. Você tem noção, a parte lateral aqui desgrudou da parede e ficou um pedaço assim, ó, a ponto de o negócio descer, com pessoas lá dentro. E todo mundo vindo aqui, ó, e indo lá para o Kids, de lanterna na mão, com barulheira em cima. Aí de repente começou a diminuir um pouco o barulho, e eu comecei a ouvir algumas vozes. Eram uns crentes levantando a mão e dizendo assim, em nome de Jesus, essa tempestade vai parar, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, em nome de Jesus, guarda, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na rua, aqueles que estão em casa, espírito de morte, você está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus, tem crente nesse lugar, aleluia. E um foi incendiando o outro, e daqui a pouco tinha um monte de gente orando. Aí eu fui para o hotel. Aí a Sula me mandou uma mensagem, e um dos alunos falou assim, ó, esse professor é poderoso mesmo, hein? Primeiro dia de aula e aula prática, fundamentos da fé. Eu falei, irmão, eu passei uma prova também com vocês. Aí um brincando com o outro, e crente é tão legal, que vem tempestade, o crente fica calmo, o crente não se desespera. Por quê? Porque ele confia em Deus. Em meio à tempestade, um irmão estava falando para o outro aqui, quem é o Jonas aqui, ó? Vamos tirar o Jonas do barco aí, irmão, porque, né? Tempestade, é tempestade. Aí o pastor veio me zoar, você que é o Jonas dele? Eu falei, não, eu fiquei até o final, eu estava lá. Sabe o que eu quero dizer? Um dia, lá em BH, foi um missionário lá, que era do norte, e o missionário estava andando na grande BH, e BH, assim, é grito atrás de grito, é carro, é buzina, é gente conversando, o centrão mesmo, é gente gritando, foto na hora, foto, dentista, compra o ouro, é um monte de gente gritando ao mesmo tempo, é uma loucura. Aí eles estavam andando assim, e de repente parou, o missionário parou, e falou assim, peraí, eu estou ouvindo um negócio. Aí o irmão falou assim, ué, eu estou ouvindo um monte de coisa também, irmão, o que você está ouvindo? Não, é diferente, eu estou ouvindo um grilo. Ele falou, um grilo? Aqui? É, um grilo. Aí ele foi assim, viu uma árvore,
ele foi lá na árvore assim, pegou o grilo assim, falei, aqui ó, era um grilo. Deixa eu te dizer algo, se todo mundo aqui começar a conversar e de repente a minha esposa, ela falar, amor, isso, na mesma hora eu vou virar e eu vou identificar a voz dela. Isso é incrível, porque em meio à tempestade, Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo, calma, sou eu, não tenha medo. Eu não sei quais são as vozes que estão tentando tirar a sua paz. Eu não sei qual é a voz, qual é a tempestade que está tentando tirar o seu sono, que está tentando diminuir a sua fé, mas eu profetizo em nome de Jesus, que os seus ouvidos espirituais serão abertos agora, e você vai ouvir a voz de Jesus dizendo, calma, não tenha medo, sou eu vou fazer algo extraordinário agora na sua vida, fique tranquilo, não é um fantasma, sou eu. Olha que incrível, quando Pedro olha para Jesus, Pedro fala assim, Jesus, manda-me ir ter contigo. Jesus, manda-me ir ter contigo. Sabe por que Pedro falou isso? Porque Pedro não andou sobre as águas. Já estou dando spoiler lá da frente, né? E te deixando na dúvida. Pedro não andou sobre as águas. Quem aqui já tentou andar sobre as águas? Você já tentou? Levanta a mão aí comigo. Quem? Tinha muita gente. Ah lá, isso. Sem vergonha, irmão. Já tentei também. Levanta aí, irmão. Isso. Mais quem? Olha lá atrás. Viu como é que vai aparecendo? É porque a gente pensa assim, nossa, eu tentei, então eu sou maluco. Não, irmão, você é homem de fé. Você testou, glória a Deus. A minha esposa, ela tentou, mas ela tentou no mar. Então ela ficava fazendo assim, né? Ela falou assim, então é mais fácil, se eu fizer assim, né? A pessoa olhar, o que é isso? Ela, tudo bem? Eu não, eu tentei na piscina, no fundo. Então eu coloquei o pé, caí. Eu falei assim, não é possível. Ele andou, então eu vou tentar andar. Aí fui andando, caí. Aí ele falou assim, sei lá, se ele andou, talvez eu possa correr, né? Eu fui correndo, caí, e não funcionou. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, é porque Pedro não andou sobre as águas. Eu falei assim, Jesus, a sua Bíblia diz, né, que Pedro andou sobre as águas sim. Ele ministrou o meu coração e falou assim, David, deixa eu te dizer uma coisa. Pedro, ele sabia que toda palavra que saía da boca de Jesus, toda ordem que saía da boca de Jesus, ela vinha com poder e habilidade para realizar. Então Pedro, ele sabia, liberou uma palavra, o cego enxerga, liberou uma palavra, o coxo anda, liberou uma palavra, a pessoa que está opressa, o demônio sai. Então Pedro, ele ensina um fundamento da fé para a gente, e ele fala assim, libera uma palavra, porque se o Senhor liberar uma palavra, eu vou caminhar sobre essa palavra. Eu não andei sobre as águas, e você não conseguiu andar sobre as águas, porque a gente não tinha uma palavra de Deus, e Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Deus, porque Jesus liberou a palavra, e ele foi andando sobre a palavra que Jesus liberou. Então, isso é uma advertência também. Não tente viver a experiência do outro, porque o outro pode ser que ele tenha uma palavra para viver aquilo, e se você não tiver, pode ser que dê errado. Você precisa de uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra de Deus na área que Jesus está falando para você entrar no barco. E Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Não coloque Jesus numa caixinha, meu irmão. Não coloque Jesus numa caixinha, que às vezes você acha assim, legal, Jesus vai vir nadando. Não, Jesus vai vir de barco. Não, Jesus, ele, não sei, alguma coisa, Jesus vai vir de alguma forma que eu já tenho experiência. Não, Jesus, ele quer fazer algo novo. E esse novo de Deus talvez vai te surpreender.
E não, sabe, tem algumas mulheres que são muito criativas, igual a minha esposa, e ela fala assim: eu pensei 1000 formas de Deus fazer algo, e Deus fez a 1001 para me surpreender, porque Ele gosta de surpreender. Não coloque Ele numa caixinha, Ele pode fazer algo totalmente diferente na sua vida, porque Ele traz à existência aquilo que não existe como se sempre existisse. Ah, David, mas não tem cargo lá. Mas pode criar um cargo para você. Quem disse que não? Vamos lá. Toda a ordem de Jesus vem carregada de poder para realizar. Mas a ordem de Jesus vem carregada de poder e muitas pessoas ficam zigue-zagueando, né? Fica em zigue-zague. Gente, o poder é para você ir em direção a Jesus. Deus te deu poder, você realizou um milagre na sua vida, você comprou uma fazenda, você comprou uma casa, você comprou um apartamento. Ei, não é para você ficar olhando e desviando do caminho, não, é para você ir em direção a Jesus. Deus te deu poder, assim como dá para todo mundo que quiser para falar em línguas, mas não é para você ficar falando, eu falo em línguas, eu sou o cara, e você ficar soberbo. Deus te deu poder para você ter a revelação da palavra. Ei, você está buscando muito, mas não é para você ficar soberbo, é sempre para você ir na direção de Jesus. Deus te deu um poder e habilidade e sabedoria para você casar. Glória a Deus, você está casado, mas é para você vir na igreja, é para você continuar buscando a Jesus, é para você continuar indo em direção a Jesus. Porque tem muitas pessoas que recebem o poder e ao invés de ir para a direção de Jesus, fica. Não tire os seus olhos de Jesus. Sabe por quê? Na hora que Pedro, olha que incrível, Pedro, ele falou assim: Jesus, manda-me ter contigo. E Jesus falou assim: vem. Imagina Pedro. Imagina a alegria de Pedro. Eu também posso. Imagina os primeiros passos. Eu também posso. E ele vai andando. Imagina a alegria. É porque a gente passa muito rápido pelo texto, mas isso deve ter acontecido, né? E em alguns momentos assim que tipo parecia câmera lenta, ele colocando o pé, ele colocando o outro, ele segurando no barco e ele indo assim, ó, ele falando: eu posso andar sobre as águas também. Jesus me dá poder para andar sobre as águas também. Jesus me dá poder para andar sobre aquilo que estava me afligindo. Ele me dá poder para andar sobre a tempestade. Ele me dá poder para andar acima de todo sofrimento, acima de todo ataque, acima de toda perseguição. Ele me dá poder para andar assim como Ele também veio andando. Só que preste atenção nisso daqui. Se você vê Jesus andando sobre as águas, Pedro pede uma palavra, ele começa a andar sobre as águas, e você está dentro do barco, você faz o que, irmão? Jesus, eu também quero uma palavra. Essa palavra que o Senhor liberou para Pedro serve para mim também? Então eu também vou. Só que ninguém foi. Ninguém pediu uma palavra para ter uma experiência com Deus, assim como Pedro estava tendo. Muitas pessoas falam mal porque Pedro começou a afundar. Mas você imagina, meu Deus, você imagina o culto dos apóstolos na segunda-feira, lá em Jerusalém. De repente se levanta alguém e fala assim: Jesus tem poder de andar sobre as águas, meu amado. Ele pode fazer algo que ninguém nunca viu. Ele anda sobre essa tempestade, ele acalma a tempestade e tudo mais. Aí ele vai e sai. Agora o Pedro levanta. Quando o Pedro levanta, imagina ele dizendo assim: irmãos, isso é verdade. Jesus tem poder de fazer isso tudo. E eu também andei sobre as águas. Tem alguns aí falando que eu afundei, mas eu tive experiência com Deus que ninguém teve.
Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, que você não vai viver da experiência dos outros, que você não vai contar apenas a experiência que o outro teve, que o pastor teve, que seu líder teve, que sua mãe teve. Não, Jesus, Ele está falando, pode vir, pode sair do barco, essa palavra é para você. Você vai andar sobre as águas, você vai ter essa experiência, e você vai contar aquilo que você está vivendo comigo para muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Agora, olha o seguinte, Pedro está andando. Imagina ele, né? Entra na história comigo. Imagina ele agora com mais confiança, né? Porque agora, tô de boa, E aí o vento batendo e tudo mais. E de repente, a Bíblia diz que ele reparou no vento. Ele reparou na tempestade. Ele reparou nas ondas. E ele começou a afundar. Ele tirou os olhos de Jesus para reparar. Gente, ele não viu, ele reparou. Minha esposa está assistindo. Ela viajou aqui para o sul. Eu falei, vou fazer, né, um presentinho, um brindinho para ela. Fui lá, porque ela esqueceu o celular em casa. Eu deixei meu celular com ela. Para você que é casado, isso é uma grande lição. Você esconde alguma coisa? Você esconde senha? O dinheiro na sua casa é um só? Ela falou, amor, esqueci o celular em casa, e agora o que eu faço? Eu falei assim, eu posso emprestar o meu, né? Só que eu não falei nada, fiquei na minha. Que ela pode usar da mãe dela. Ela falou, me empresta o seu. Eu falei assim, olha aí. Fui lá e emprestei o meu para ela, ela veio para cá. E eu fiquei com dela em casa. Aí eu fui lá e troquei a película de vidro dela. Aí eu tô mandando mensagem para ela depois que eu vim para cá. Ela foi dar aula em Cuiabá. Eu falei assim, amor, qual é a diferença entre ver e contemplar? Ver e reparar. Ela falou, né? Ela me explicou o que é. Eu falei assim, agora na prática, eu troquei a película de vidro. Você tá mexendo no celular esses dias todos e a película tava ruim, porque a gente tem uma criança que fica jogando o celular no chão o tempo todo, né? Aí eu falei assim, você viu o seu celular esses dias todos, mas você não reparou no celular. Ela falou assim, eu reparei no culto, quando você estava pregando no domingo, depois de uns 3, 4, 5 dias, entendeu? E ela falou, fiquei de te falar, mas esqueci. Você entende a diferença de ver e reparar? Ele não apenas sabia que a tempestade está ali, que o vento está batendo, que as ondas estão se levantando, ele começou a reparar. Foi isso que minou a fé dele, e foi isso que fez ele começar a afundar. Sabe por quê? Porque você pode estar passando sim por tempestade, mas você não pode tirar os olhos de Jesus. Continue com o foco, continue com a atenção em Jesus. Você sabe que as coisas estão acontecendo aqui. Tem gente falando assim, mas você está discutindo toda hora no seu casamento. Aí você fala assim, Jesus está aqui, ó. Jesus sabe disso também. Jesus pode fazer um milagre. Mas o vento está levantando, olha quantas pessoas se pediram demissão lá da sua empresa. Aí você está assim, opa, eu sei o que está acontecendo. Ignora o vento, meu amado, não repara no vento. Você sabe que ele está aqui, mas ignora o vento. A notícia ruim pode chegar, mas você não vai dar atenção para a notícia ruim. Você vai continuar com os seus olhos focados em Jesus. Vou ignorar a notícia ruim, eu vou ignorar a murmuração, eu vou ignorar aquilo que eles estão falando, que não tem nada a ver com a minha fé, que não tem nada a ver com a experiência que eu estou tendo aqui. Eu vou continuar com foco em Jesus. Continua com foco em Jesus, ignora o vento. Ignora o vento, deixa o vento começar a tentar. Ei. Ignora o vento. Sabe por quê? Porque muitas pessoas poderiam dizer o quê? Pastor, logo a igreja? Não. E agora, o que a gente vai fazer? Não, é muito dinheiro. Pelo amor de Deus. Que isso, olha o que está acontecendo. É porque a gente mudou para cá, tinha que ficar lá. É porque entrou no barco, é porque está vivendo uma nova fase. É por isso que está aí assim, ó. Não, pastor.
e murmurar, e reclamar, e falar mal. Mas não, o pastor subiu aqui e falou assim: no ambiente de resistência é que a gente tem certeza que nós estamos no propósito certo, no caminho certo, porque a tempestade espiritual que Satanás tenta levantar sobre a sua vida é porque ele não está satisfeito com aquilo que você está vivendo, ele não está satisfeito com aquilo que a Lagoinha Canoas está fazendo, ele não está satisfeito porque lá era do carisma, porque o carisma está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo edificadas. É por isso que ele tenta se levantar, meu amado. Ignora o vento, continua aqui andando, continua andando. Mas olha que interessante, no momento de desespero, eles gritaram, o Pedro gritou. Não sei se vocês repararam nisso, mas Pedro gritou. O texto diz que ele começou a afundar assim, ó, que ele reparou e ele gritou. Ele falou: Jesus, socorre-me. E olha que interessante, você só grita para quem está longe, não é? Você só grita para quem está distante. Você só grita porque você sabe que no tom de voz mais baixo a pessoa não vai ouvir. Mas olha que interessante, gente, de boa. Ele grita assim: Jesus, socorre-me. Ele gritou. E o texto seguinte diz assim: e Jesus estendeu a mão. Pode parecer que Jesus está longe, pode parecer que a sua oração, ela não está chegando no céu, pode parecer que o vento está ali, né, te assolando, e você está insensível à presença de Jesus ao seu lado, e você está assim: meu Deus, Ele está longe, eu preciso gritar, e Jesus, Ele só está estendendo a mão para você, dizendo assim: eu estive do seu lado o tempo todo, eu estou aqui o tempo todo, eu só estendo a mão, meu amado, para te levantar, eu não estou distante, eu estou perto. Porque no momento que você mais precisa, no momento mais do ápice do seu clamor, Ele não está longe, Ele está perto. Ele está perto. Aí você vai fazer igual Jacó. Jacó, ele teve um sonho, aí era uma escada, anjo subia, anjo descia, Deus está reafirmando uma promessa, e de repente Jacó acorda e fala assim: quão terrível é esse lugar, quão temível é esse lugar, porque essa é a porta dos céus, porque Deus estava aqui e eu não sabia. Deixa eu te dizer algo, você pode achar que Ele não está lá na sua casa, mas Ele está lá do seu lado. Você pode achar que Ele não está na sua empresa. Meu Deus, é tanta confusão, é tanta briga, puxa saco de um, é briga ali, não, Jesus está lá com você, meu amado. Você pode gritar sim, não tem problema, Ele não vai ficar bravo que você está gritando, mas Ele vai estender a mão e vai falar aqui: eu sempre estive aqui, eu sempre estive do seu lado. Talvez as suas experiências estão dizendo para você: Jesus está longe de mim. E quando aconteceu aquele abuso, e quando aconteceu aquela traição, e quando meu filho morreu, e quando eu fiquei sem casa, e quando eu fui traído pelo amigo, pelo sócio, e quando eu passei fome, e você vem numa caminhada achando que Jesus está longe, e o seu clamor é um clamor que sai da alma e fala: Jesus, Jesus, acorde-me, acorde-me. E Jesus me trouxe aqui para falar para você: eu nunca estive longe de você, eu sempre estive ali do seu lado, eu sempre estive ali esperando você gritar para o socorro e dizer assim: Jesus, acorde-me, porque a minha mão não está encolhida a ponto de não te salvar, de não te ajudar. A mão de Deus está estendida para nós aqui nesse momento, meu amado. Ele não está longe, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus presente na sua vida. Não importa se seu pai foi ausente, não importa se você foi adotado e aconteceu um monte de coisa que você se sente rejeitado, e você às vezes ora: Deus,
Pai, né? Você fala Pai, mas é tipo da boca para fora, e aquilo não surge do coração. Jesus, Ele vai trazer para você uma sensibilidade espiritual, e você vai começar a perceber no momento da tempestade, no ápice da tempestade, que Ele está do seu lado, te fortalecendo e dizendo: ei, para de reparar lá, você não está vendo que eu estou perto, porque você está reparando no vento, porque você está reparando na murmuração, porque você está reparando na incredulidade, porque você está reparando naquilo, nas coisas que são naturais. Mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E abra os seus olhos da fé e veja que Jesus está do seu lado, e Ele está dizendo: ei, essa experiência que você está vivendo, ela vai continuar, mas Senhor, eu estou afundando. Não importa, porque a pregação de Mateus, ela não termina aqui, ela não termina aqui. Tem pregador que termina a palavra aqui dizendo para você não afundar. Não, meu amado, sabe como é que termina a pregação de Mateus? É dizendo assim: Jesus estendeu a mão e salvou ele, e puxou ele para cima, e ele começou a andar de novo. Você acha que ele voltou para o barco como? Ele voltou assim: Jesus, vamos para o barco, vamos para o barco, vamos para o barco. Ele voltou andando sobre as águas, ele voltou andando com Jesus, ele voltou abraçado com o Mestre. Ele voltou para o barco abraçado com Jesus. Não importa, meu amado, se essa tempestade está fazendo você afundar, e você começou a ter um alívio, sabe, um alívio. E agora que eu estou tendo um alívio, que eu estou andando sobre as águas, eu comecei a afundar de novo. Jesus está falando assim: ei, a gente vai voltar para o barco junto. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos voltar para esse barco juntos. E quando Jesus ele vem, e os dois entram no barco, aquele que ele perguntou assim: não é um fantasma? Então quem é aquele? Aquele que anda sobre as águas? Aquele que traz a cura? Aquele que liberta? Aquele que faz na vida dos irmãos? Aquele que, sabe, abre portas? Aquele que fecha a porta, porque a porta fechada também é milagre? Aquele, eles não estão falando mais aquele, eles estão falando agora: é esse daqui que faz milagre no barco, esse daqui que faz milagre, esse daqui que liberta, que cura, que ensina, esse daqui que sempre está presente, é esse daqui, não é aquele distante, é esse daqui que está pertinho. É esse daqui, que significa que o nome dele é Emanuel, e significa Deus conosco. É Deus conosco. Ele está no barco. Ele está no barco. E quando ele entra no barco, depois que você tem uma experiência com Deus, depois que você fala: eu não vou retroceder, eu vou continuar. Depois que você, sabe, está cheio de fé, edificado, você acabou de ver o poder que Jesus tem na sua vida. Você acabou de ver, quando ele entra no barco, o versículo termina assim: e eles começaram a glorificar a Deus. E um disse assim: este é, não é aquele, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Aí o outro, imagina Tiago falando assim: ei, aleluia, é isso mesmo. Imagina João dizendo assim: meu Deus, seja glorificado, porque o Senhor tem poder de fazer coisas sobrenaturais. O culto começou a acontecer no barco. Tentaram
tentaram contra esse barco, tentaram contra a sua vida, mas a verdade é que o culto não vai acontecer só lá no final, o culto acontece no meio do caminho. As experiências também acontecem no meio do caminho. Mas eu quero terminar com essa palavra aqui, ó. Eu fui no original para saber sobre essa frase. Jesus entra no barco e a Bíblia diz: e o vento cessou. E o vento cessou. Você pode repetir comigo? E o vento. No original, essa palavra significa kopazo. Em grego, kopazo significa cansar-se, fatigar-se, cessar a violência e cessar a fúria. É a mesma palavra para cansar. O vento está batendo neles o tempo todo. O vento estava ali o tempo todo. Joga água, tenta derrubar o barco. O vento tenta contra a sua casa. O vento tenta contra a sua empresa. O vento tenta contra a sua faculdade, a sua vida profissional, a sua vida de estudante. O vento tenta contra o seu ministério. Mas a partir do momento que Jesus aparece e você começa a ignorar o vento, e você começa a ter as experiências com Deus e vai voltando para o barco, que é o lugar que Jesus mandou você estar. A Bíblia diz que o vento cansou, o vento cessou porque ele cansou. É assim: eu cansei contra a vida dele, eu cansei de tentar derrubar ele, eu cansei contra o casamento dele. Eu vi que ele está firmado na rocha, eu não posso contra ele, então eu vou desistir e vou para outro, porque esse tem fé, porque esse... ele sabe que Jesus, ele libera uma palavra, e a palavra vem cheia de habilidade, vem cheia de poder. O vento vai cansar, meu amado, e o vento vai cessar sobre a sua vida em nome de Jesus. E você vai ter um culto no barco, vai ter culto no barco. É um dando glória a Deus, é outro dando aleluia. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Maranata, verdadeiramente Hosana, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é fiel, ele é fiel. Comece o culto no barco, comece o culto no barco. É um lugar sobre Jesus.